Olá pessoal, aqui apresentar aqui um erro que aconteceu com esse produto aqui. Ele é o desumidificador Plus 300 da Desidrate, da empresa Thermomatic, tá? Adquiri esse produto, tá? Trabalhou muito bem durante um ano e quando fechou um ano bem certinho após a compra, começou a apresentar um erro E1 aqui no display, tá? Esse erro aparecia aqui e aqui entrava no defrost, tá? Ligava ele, desumidificava e com 25 minutos mais ou menos entrava no defrost, aqui no modo defrost, tá? Começava a piscar essa luz aqui e ficava 10 minutos assim e ele desligava o compressor, só ventilava para poder fazer o degelo, né? Só que, no caso, junto com esse erro E1. E isso acontecia direto. Ligava 25 minutos, mais ou menos 30 minutos, e começava o degelo. 30 minutos de degelo, 30 minutos, 10 minutos de degelo. E aí ele ele perdeu a eficiência, sim, e apresentava o erro. Obviamente foi no manual, e no manual estava falando que o erro E1 é o erro de sensor de temperatura e degelo. Tá certo? O manual tava falando assim, tá? Então, o que eu fiz? Liguei para a empresa, eles mandaram fazer uma filmagem do erro, peguei a filmagem, mandei para eles, que eles iam mandar para um técnico, tá? Dar uma olhada, verificar. Bem, a única resposta que tive foi que eu tinha que mandar para autorizado. Só que ele já estava fora da garantia. Então, acredito que nem ia valer a pena, porque a gente sabe como é que funciona aí, né? O que acontece? Eu vou já falar o que era o sensor de temperatura que estava com defeito. Então, se eu levasse para autorizada, vai saber que outros defeitos não iam ser apresentados para mim, né? Eu tô só falando aqui com base no que já ouvi falar por aí, tá certo, pessoal? Não generalizando, mas acontece muito. Chegar lá no técnico, acontece. O pessoal sabe disso aqui no Brasil. Chega na empresa, o problema é uma coisa, chega lá, são 3 problemas, contanto que era uma. E aí o valor vai ficar mais caro, enfim. Tinha também o transporte, eu tinha que levar ele para outra cidade e tinha risco dele ser danificado durante o transporte. E fora o valor que provavelmente eu iria pagar para arrumar esse equipamento aqui. Esse erro E1, tá? Com esse sintoma que ele estava apresentando, de entrando no defrost. Ia dar o quê? 800 mil reais? Só de transporte. E de repente, se o técnico for um técnico com uma boa índole, que tem no Brasil, mas infelizmente são poucos, ia sair o quê? 800 reais ali o conserto. Contanto que era só isso aqui, pessoal, ó. Era só esse sensorzinho aqui, ó. Sensor de degelo. Parece aqueles sensores de degelo de ar-condicionado, né? Mas o sistema é praticamente a mesma coisa. Tá. Então o que eu fiz? Em vez de entrar fazer o que a empresa recomenda, né? Como já tinha acabado a garantia, ele apresentou problema com um ano. Eu decidi eu mesmo verificar e tentar resolver o problema. Obviamente, eu tinha essa segurança. Então, quem tem esse equipamento apresentar o mesmo problema, se tiver segurança em fazer, pode fazer que vai resolver. O que acontece? Como no manual estava falando que o erro E1 estava relacionado com o sensor de temperatura, o que eu fiz? Eu abri o equipamento, tá? Desparafusei aqui, tirei os parafusos aqui, ó. Tirei os parafusos, aqui embaixo também. Destravei, né? Aqui são travas aqui na volta. Aqui tudo é trava. Tirei o reservatório. Tirei aqui essa grade. E aqui tem uma travinha, tá? Tirei essa parte de cima, desconectei aqui o flat da placa que fica aqui em cima, que vai conectada a uma outra plaquinha que fica aqui embaixo, na parte de baixo.
tirei essa tampa e aí com um ferrinho tive acesso à trava que por dentro eu destravei e fui abrindo, tá? Não esquece de tirar isso aqui, caso vocês queiram fazer esse procedimento, tem que tirar isso aqui, né? Enfim, essa parte de abrir o equipamento eu posso verificar se eu faço um vídeo depois para mostrar como é que foi. Tá. Então, tirei o sensor é esse aqui, ó. O sensor é esse. O que acontece? Esse aqui é o sensor de degelo e temperatura. Quando ele esquenta, esse sensor, a resistência cai, né? E quando ele esfria, a resistência aumenta. É mais ou menos assim o funcionamento dele. E aí eu fiz o teste aqui, ó, com o multímetro, percebi na escala de Ohm, né? Percebi que a resistência dele estava em ohms, contanto que esses sensores são 6K, 10K de 10 kΩ no caso, né? 6 kΩ em temperatura ambiente, né? Que é o modelinho desse aqui. Tem sensores com outros tipos de configuração, mas que eu sei, para esse aqui é um sensor de 6K a 10K, 5 a 10K no caso. Pode variar ali conforme o fabricante. Quando você mede aqui, ó, em temperatura ambiente, quando mede aqui em temperatura ambiente, ele é para dar ali o valor de kΩ ali, que é especificado ali. Se ele for 6K, ele vai dar em torno de 6K ali, vai aproximar. Se ele for um sensor de 10K, 10 kΩ, ele vai dar ali 10 kΩ ali no multímetro. Enfim, e a temperatura ambiente, né? Certo. Esse aqui tava com defeito, então verifiquei, tá? E verifiquei que tava com defeito. Essa questão de saber como saber se o sensor está com defeito, pô, tem vídeo a rodo na internet aí. Então não é o caso aqui. Pessoal, R$30, comprei o sensor. Mas como é que eu fiz para achar esse sensor aqui, pessoal? Fui na internet, não tinha nada. O próprio sensor, aqui ó, não tem nenhuma referência. Não tem nada falando qual é o sensor. Esse aqui é o que estava no equipamento. E não tem nada falando, nada. Você não sabe o que é isso aqui. Que empresa, que marca, qual é o tipo, não sabe. Então, o que eu fiz? Para não gastar provavelmente uns R$800 de manutenção na autorizada, óbvio que pode ser que teria saído mais barato, mas com certeza menos de que R$500 não ia sair. Eu pesquisei esse sensor aqui para botar no lugar desse aqui que estava ruim, tá? Para ver se o erro sumia. Então o que eu fiz? Não achei nenhum lugar. Não tem referência para esse tipo de equipamento. A única coisa que eu achei nesse equipamento foi a reclamação naquele site Reclame Aqui, do pessoal que adquiriu ele e reclamou, inclusive, desse mesmo erro que estava apresentando aqui, tá? Com pouco tempo de uso. Então não tinha nada. O que eu fiz? Fui no meu celular, tem um Google Lens, algo assim, tá? Tirei a foto desse sensor e o Google pesquisou para mim. E coincidentemente no Mercado Livre eu achei um sensor parecido com esse. Ponta vermelha, cilindro mais ou menos do mesmo tamanho. O fornecedor desse sensor, eu perguntei para ele, né, se era compatível com desmodificador. Ele disse que não é, falou que não sabe. Aí eu, quer saber? R$30, vou comprar. Porque é idêntico, era idêntico. Tá aqui dentro já instalei, é idêntico esse aqui. Tá? Então se é idêntico, enfim, só pode ser, se eu imaginei, né? A trava aqui, pessoal, ó, ela não vem do mesmo jeito do original aqui que vem no equipamento. Mas é do mesmo tamanho, mesmo encaixe. Aí só tem que fazer um ajuste na hora de encaixar. Caso vocês queiram fazer esse tipo de manutenção, né? Em casa aí, caso aparecer esse erro, tá? Então, adquiri, chegou o sensor, abri ele, como eu já falei, e coloquei o sensor, esse aqui, ó. Instalei o sensor aqui atrás, ó, na serpentina. Tem uma serpentina aqui dentro, que nem como se fosse um barco do ar-condicionado. E coloquei o sensor que eu adquiri pela internet. Sensor de 6K, tá?
Sensor, NTC, temperatura e degelo 6K. Depois eu coloco ali a referência do sensor. Tá, eu instalei aqui dentro, tem um ferrinho, uma travazinha que você encaixa ele e conecta ele junto à serpentina. Pessoal, dito e feito. Resolveu o problema. O problema, ele não apresenta. Liguei o equipamento, não apresentou mais o problema. Vou ligar aqui para vocês verem. Tá? Aí. 70 aí a umidade. Pessoal, aproveitei para limpar aqui o sensor de umidade. Aproveitei para dar uma limpeza aqui por dentro. Ó, não apresenta mais o problema. O problema era apresentado, o erro é 1 a cada 30 segundos. Vou deixar aqui 30 segundos para vocês observarem aí que não vai apresentar mais o problema. Aqui o injetor tá bem seco, tá bem frio, então já ficou verdinho, ó. A umidade tá baixa, tá certo? Então, funcionando, custou R$30, tá? Uma coisa que provavelmente, pessoal, ia sair R$800, provavelmente. A questão do transporte, transportar para autorizada, que só tem numa cidade longe onde eu moro. O técnico lá, dependendo da índole dele, ia cobrar, né? Você já sabe, ia cobrar caro ou ia falar que era outra coisa, entendeu? Porque ia chegar lá e ia ver que é o sensor, tá? Se ele for uma pessoa inteligente, ele ia ver que é um sensor e ia sair R$30. Ele ia ganhar ali pouquíssimo dinheiro com relação ao serviço. E para sair no lucro, provavelmente, né? Acredito eu, o rapaz, o técnico lá da autorizada, que eu não vou dizer aqui onde é que se ele tivesse uma má índole, ele poderia me cobrar aí uma coisa que não condiz com a verdade, né? Então, sensor R$30, troquei do equipamento, voltou a funcionar. Tá bom, pessoal? Quer dizer, já funcionava, mas voltou de parar o erro é 1 e também não entra mais na função defrost sem necessidade. Tá certo? Esse vídeo aí que eu fiz foi para ajudar o pessoal que tem esse equipamento, porque foi muito difícil achar alguma coisa relacionada a isso na internet. Então acredito que esse vídeo que eu estou fazendo é um vídeo único aí no YouTube, enfim, na internet toda, desse equipamento, desse erro que provavelmente vai apresentar na maioria dos equipamentos, desses equipamentos aqui que foram adquiridos. No manual está escrito lá que esse erro é passível de aparecer. Agora, uma coisa que eu não entendo, né, pessoal? A gente compra um equipamento caro e no manual já vem dizendo que o erro pode apresentar erro. É um erro no sensor de temperatura e de gelo ou erro no sensor de umidade. Poxa, mas deveria vir algo mais resistente, né? Enfim, que o manual que já vem com esse tipo de coisa aí, como parece que já estava carta marcada, que o sensor de degelo e temperatura vai dar o erro, né? Parece carta marcada. Aí você leva na autorizada, enfim, para trocar essa porcariazinha aqui e provavelmente lucrar bastante com relação a isso. É o que parece, eu não estou dizendo que mas é o que parece, tá? Eu, como cliente desse produto da empresa, né, penso que deveria ser mais assim uma questão mais fácil aí de se resolver, tá? Tá bom, pessoal, abraço.